Já imaginou encontrar um livro antigo, cheio de ilustrações de plantas que não existem, mapas de estrelas desconhecidas, e escrito numa língua que absolutamente ninguém no mundo consegue entender? Parece roteiro de filme de mistério, mas esse livro existe e se chama Manuscrito Voynich. Olá, exploradores de enigmas! Hoje, vamos mergulhar num dos maiores quebra-cabeças da história da humanidade. Há mais de um século, esse manuscrito misterioso desafia os maiores especialistas, desde criptógrafos geniais que decifraram códigos de guerra até os mais avançados programas de inteligência artificial. E o resultado? Nada. Zero. Continua um mistério completo. Então, o que torna esse livro tão especial? Primeiro, sua aparência. Ele é um códice, um livro manuscrito, com cerca de 240 páginas de pergaminho, repletas de desenhos coloridos e um texto que flui de forma elegante, como se fosse uma língua real. Mas não é nenhuma que conhecemos. A datação por carbono-14 revelou que ele foi feito no início do século XV, entre 1404 e 1438. Ou seja, ele tem cerca de 600 anos. Ele foi redescoberto em 1912 por um negociante de livros raros chamado Wilfred Voynich, e é por isso que leva o seu nome. Desde então, a pergunta que não quer calar é: o que está escrito nessas páginas? Seria um antigo tratado de alquimia, um guia de medicina medieval, com receitas de ervas secretas, ou talvez o diário de um alienígena perdido na Terra? As teorias são muitas, e cada uma é mais fascinante que a outra. Vamos dar uma olhada mais de perto no conteúdo. O manuscrito é geralmente dividido em seções com base nas ilustrações. A primeira é a seção botânica. Página após página, vemos desenhos detalhados de plantas. O problema é que, com raras exceções, nenhuma dessas plantas foi identificada. Elas parecem combinações de diferentes espécies, ou simplesmente saíram da imaginação do autor. Seriam plantas extintas, ou quem sabe, plantas de outro mundo. Depois, temos a seção astronômica e astrológica. Nela, encontramos diagramas circulares complexos, com sóis, luas e constelações, que não correspondem exatamente às que vemos no nosso céu. Alguns desenhos se parecem com signos do zodíaco, mas com símbolos estranhos e desconhecidos. Seria um mapa do céu visto de outra parte do universo ou numa época diferente. A complexidade desses diagramas sugere que não foi algo feito ao acaso. A seguir, a seção que mais intriga os pesquisadores, a seção biológica ou balneológica. Ela é cheia de desenhos de pequenas figuras humanas, na sua maioria mulheres, dentro de uma rede complexa de tubos e reservatórios com um líquido verde ou azul. Elas parecem estar tomando banho ou participando de algum tipo de ritual. O que isso significa? Seria uma representação do corpo humano, de processos de fertilização ou de alguma prática de cura com águas termais? Ninguém sabe, ao certo. Há também uma seção cosmológica, com mais diagramas circulares e desenhos que parecem ilhas ou formações geográficas conectadas por pontes e castelos. E por fim, uma seção farmacêutica, com mais desenhos de partes de plantas, como raízes e folhas, ao lado de potes e frascos, como se fossem receitas. A última parte do livro é apenas texto, sem nenhuma ilustração, parecendo um índice ou um apêndice. Agora, vamos falar do texto. A escrita é composta por um alfabeto de 20 a 30 caracteres únicos. Algumas letras só aparecem no início das palavras, outras só no final, seguindo regras que sugerem uma gramática estruturada. As palavras se repetem com uma frequência que é típica de línguas reais. Isso levou muitos a acreditarem que não é apenas um amontoado de rabiscos, mas sim uma linguagem real e coerente. Mas que língua seria essa? Ao longo dos anos, muitas tentativas de decifração foram feitas. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos de ponta, que quebraram códigos complexos como o Enigma alemão, tentaram e falharam. Nos tempos modernos, com o poder dos computadores, analisamos o manuscrito com algoritmos de inteligência artificial. Alguns programas sugeriram que a estrutura da linguagem se assemelha a línguas semíticas, como o hebraico ou o árabe, ou até mesmo a línguas do leste asiático, mas nenhuma tradução fez sentido. Isso nos leva a duas grandes vertentes de teorias. A primeira é que o manuscrito Voynich contém um texto com significado, escrito numa língua desconhecida ou num código muito sofisticado. Talvez fosse uma língua artificial, criada para proteger conhecimentos secretos, como faziam alguns filósofos e alquimistas da época. Pense em Leonardo da Vinci,
que escrevia de forma espelhada para proteger suas anotações. O autor do Voynich poderia ter ido muito além. Uma teoria popular sugere que o autor foi um gênio desconhecido, talvez um médico ou naturalista italiano do Renascimento. Outra aponta para o imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico, que era fascinado por ocultismo e alquimia, e comprou o manuscrito por uma fortuna no século XVI, acreditando que ele continha a chave para transformar chumbo em ouro. Por outro lado, existe a teoria de que tudo não passa de uma grande e elaborada farsa. Talvez o manuscrito tenha sido criado justamente para enganar pessoas ricas e curiosas, como o próprio imperador Rodolfo II. O objetivo seria criar um objeto tão misterioso e indecifrável que seu valor seria imenso. Se for uma farsa, é a farsa mais genial de todos os tempos. Porque criar um texto falso que imita perfeitamente as propriedades estatísticas de uma língua real é uma tarefa extremamente difícil, ainda mais há 600 anos. Recentemente, em 2019, um pesquisador britânico chamado Gerard Cheshire afirmou ter decifrado um manuscrito em apenas 2 semanas. Ele disse que se tratava de uma língua proto-românica e que o livro era um compêndio sobre saúde feminina. No entanto, sua teoria foi amplamente rejeitada pela comunidade acadêmica, que apontou falhas graves em sua metodologia. A verdade é que, até hoje, nenhuma solução proposta resistiu ao escrutínio dos especialistas. O manuscrito Voynich continua guardado na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde é um dos itens mais solicitados. Ele está totalmente digitalizado, então qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode tentar a sorte e se aventurar a decifrar seus segredos. E você, qual é a sua teoria? Seria um guia de plantas medicinais de uma civilização perdida? Um manual de alquimia, escrito num código secreto, para evitar a perseguição da igreja? Ou a maior pegadinha da história? O fato é que, enquanto permanecer indecifrado, o manuscrito Voynich continuará a alimentar nossa imaginação e a nos lembrar que, mesmo na era da informação, ainda existem mistérios profundos esperando para serem desvendados. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada fascinante. Se você gostou de explorar esse enigma conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que adoram um bom mistério e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!